Olá, meu nome é Matheus Carneiro e eu sou estudante de agronomia pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e juntamente com os outros autores do trabalho, Ana Beatriz Cruz da Silva, estudante de Ciências Biológicas pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pela professora doutora Clélia Aparecida Yunes Lapera, eu venho apresentar o nosso trabalho que reside na área de entomologia agrícola, com o título de Diversidade de Coleóptera, Hemíptera e Lepidóptera associados à cultura da soja no sudeste de Goiás. Bom, de maneira introdutória, para falar um pouco sobre cada uma dessas ordens que a gente selecionou, a ordem Coleóptera ela é a mais diversa da classe insecta, com cerca de 400 mil espécies descritas até o momento, apresentando dessa forma muita diversidade, né? O que reflete também nos seus papéis ecológicos, são muito importantes. A gente encontra esses insetos abaixo do solo, principalmente na fase larval, né? Na fase adulta acima do solo, e também a gente encontra nos ares voando, e a gente encontra na água, certo? E essa grande diversidade, ela faz com que, com o crescimento da fronteira agrícola, principalmente do cultivo de soja, a gente tem também o surgimento de coleópteros que acometem essa cultura. O mesmo ocorre com a ordem Hemíptera, né, que tem cerca de 100 mil espécies descritas. E esses animais eles têm diversos papéis nos ecossistemas que eles integram, e também a gente tem a presença de pragas agrícolas associadas, né, como, por exemplo, a gente tem nessa ordem as cigarrinhas, os percevejos, também temos os soldadinhos, né, os membracídios, dentre outros. Além disso, na ordem Lepidóptera, a gente tem cerca de 175 mil espécies descritas, né? E esses animais são caracterizados principalmente por ter o ciclo de vida holometábulo, que se dá ali na forma de ovo, larva. Na ordem Lepidóptera, chamada de lagarta. A gente tem também a pupa e também a fase adulta, também chamada de imago. Esses animais, eles, assim como os outros, eles têm muita importância ecológica e econômica. No caso dos lepidópteros, a gente tem, geralmente na fase adulta, eles agem como polinizadores, mas na fase larval a gente tem uma pequena diferença. A maioria deles tem um hábito de herbivoria, causando assim impacto na área foliar das plantas e na produção da soja. Dessa forma a gente dá aqui sequência mostrando a justificativa do trabalho, tendo em vista que o diagnóstico das áreas analisadas ele é muito importante para que a gente tenha implementação de estratégias sustentáveis, para que a gente, de maneira geral, reduza os impactos dessa expansão agrícola e de métodos agrícolas intensivos, né, como o uso indiscriminado de inseticidas, e assim a gente tendo a adoção de técnicas menos agressivas ao meio ambiente, né, integrando assim de maneira geral o manejo integrado de pragas, né, que tem como base, além disso, o monitoramento de pragas e a utilização de produtos biológicos com menor impacto no ambiente. Para fazer o nosso levantamento, a gente utilizou a plataforma iNaturalist, uma plataforma de biodiversidade online, no qual a gente pode inserir os nossos registros, eles vão ser identificados ou pelo algoritmo inserido anexado ao site, ou pelos outros usuários, né, muitos amadores, mas também muitos na área da taxonomia, né, são profissionais que trabalham nisso, e utilizando assim o Manual de Identificação de Insetos e Outros Invertebrados da Cultura da Soja, da Embrapa, e o Manual de Pragas 2015 da Monsanto, a gente conseguiu, dentro desse site, criar um projeto personalizado que envolvesse todas as espécies de coleópteros, hemípteros e lepidópteros associados à cultura da soja, na região que a gente delimitou, que foi o sudeste de Goiás, que é integrado por 22 municípios. Como resultados, a gente teve aqui, os coleópteros, a gente teve um total de 6 espécies, no total de 15 que são frequentemente associadas à cultura da soja. Pelo tempo da apresentação, ele não permite que eu detalhe muito sobre cada uma delas, então quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada no trabalho completo, certo? Mas a maioria dessas aqui são pragas agrícolas, a gente só ressalta aqui. A primeira espécie, né, o Aschidos variegatus, ou besouro angorá, ele na sua fase adulta ele geralmente não causa danos significativos à cultura da soja. Na sua fase larval ele ataca as raízes, então ele pode causar prejuízo, mas ele se dá principalmente como uma praga de milho. A presença dele nesse estudo ela pode ser justificada porque na região amostral adotada a gente tem ali uma sequência muito forte das culturas de soja e milho. Então a presença desse inseto ela é justificada por causa disso. Além disso, a gente tem a presença do Lagria vilosa, que é o inseto ali na figura F, que é um tenébrio, né, que ele na verdade não é nativo do Brasil, ele foi introduzido, ele é da África, mas ele não causa danos também à cultura da soja, por mais que seja frequentemente encontrado nas lavouras de soja. Como os hemípteros, a gente tem aqui os resultados, né, de todos, a maioria desses aqui eles acometem a cultura da soja, com exceção do presente na figura E, que é o Neomegalotomos, né, também conhecido como percevejo formigão, que por mais que ele seja encontrado muitas vezes nas lavouras de soja, ele não causa danos significativos às lavouras de maneira geral.
Nos lepidópteros, a gente teve aqui que todos eles são pragas agrícolas e causam danos significativos, né? Na figura A, a gente tem, por exemplo, a lagarta da soja, né? Anticassia gematalis, que é uma praga devastadora. Quem tiver mais interesse em saber sobre ela, pode olhar no nosso trabalho completo. Bom, de maneira geral, a gente verificou a presença de diversos insetos dessas 3 ordens, a maioria deles com um caráter maléfico, né, danoso à cultura da soja. E dessa forma, o intuito desse trabalho também é dar ênfase na preservação da entomofauna, porque muitas vezes insetos que não são caracterizados como pragas agrícolas, eles são afetados pelas práticas que os agricultores adotam, né? Então a gente também visa fomentar ações na adoção do manejo integrado de pragas, ressaltando também que são necessárias pesquisas adicionais para aprofundar um pouco mais sobre cada uma dessas espécies, para que a gente tenha também uma abordagem mais abrangente e com a base de dados mais sólida e mais informativa para a gestão de pragas de maneira geral. Como agradecimentos, a gente agradece profundamente os usuários do iNaturalist, tanto os que submeteram os registros quanto os que ajudaram na classificação. Ademais, a gente agradece também os autores das fotografias que foram retiradas do site, que estão presentes aqui no estudo, que sem esses registros não teria sido possível conseguir uma ilustração tão boa desses organismos. Além disso, a gente agradece também a organização do CONAENT pela oportunidade de estar publicando o nosso trabalho e apresentando aqui. Eu agradeço imensamente o tempo de vocês e por terem assistido. Eu deixo aqui o meu e-mail caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigado e até mais.